Sejam muito bem-vindos a mais um episódio na órbita. E hoje vamos falar de um assunto bem interessante: educação. Educação descontinuada com tecnologia. E para isso nós trouxemos um convidado especial, o professor doutor Evandro Marcos Saidel Ribeiro. Cara, começar a falar a respeito do currículo dele aqui vai ser gigantesco. Mas é um professor de excelência da Universidade de São Paulo, na USP, da Faculdade de Economia. Ele é pesquisador associado do Centro de Inteligência Artificial, C4IA, no qual participou do grupo da AgriBio Food Security. Pesquisador associado do CMEAI, Centro de Ciências de Matemática Aplicada. E se eu ficar aqui, professor, doutor, físico, mestre, eu vou ficar aqui até o outro tempo. E não posso deixar de apresentar o nosso grande capitão Caverna, que é o nosso especialista nas artes vikings. Que isso, cara? Artes vikings. Meu Deus, das receitas cervejeiras pelo mundo. E eu, Pedro Batiston, host do programa. O objetivo aqui, professor, é a gente escutar um pouco da sua história, saber o que te trouxe, né? O que permeou toda a sua trajetória de vida, de experiência aí, e falar um pouco para a nossa audiência o que é a educação com as tecnologias e pode fazer dentro de alguns ecossistemas. E mostrar para nós o que todo o seu trabalho pode e contribui para a nossa sociedade. Joia. Bom, obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado, bem-vindo. Pedro. Caverna, acho que o que trouxe aqui, né? Acho que primeiro conhecer aí o Pedro, né? A gente teve uma história aí de acadêmica, né? Sim, O sim. Pedro é um cara que fez um trabalho bem interessante aí na pós-graduação, e aí a gente teve uma proposta até tecnológica, né? Na época, e ele abraçou a ideia, então acho que ter conhecido o Pedro aí, ele pegou uma parte tecnológica, né? Fez com que a gente se aproximasse, né? Mas aí a minha trajetória acadêmica ali na USP, né, começou aí há uns 19 anos atrás, onde eu saí da física, né, que eu me formei em física, Sim. na área teórica em física, e fui para a área mais... Físico Sheldon Cooper. Sabe fazer bombas. Nada disso. Vou pra Schopenhauer, né? A gente já não tem nada a ver agora. Só teórica mesmo. E aí a gente foi para a área de estatística, de análise de dados, né, na administração, na contabilidade, na administração ali na FEA, né? E é bacana, porque você conhece mais aí uma parte mais aplicada, né, onde o pessoal está mais interessado em aplicar os dados ao mundo de negócios, né? Então, fazer um merge aí de física com essa área, né, foi interessante. Muitas técnicas matemáticas que a gente aplica, né? E a área de ensino veio na área de ensino superior, né? Mas a gente sempre fica prestando atenção aí nas mudanças, né? Muita coisa mudou desde quando a gente está ali. E é um desafio, né? Essa parte tecnológica, o pessoal, os alunos vão mudando, a gente tem que se adaptar, né? Então, vamos ver, é um desafio falar desse assunto. Eu acho que é um assunto que eu tenho ele mais na prática, né? Mas não tenho formação na área de ensino, mas vamos ver aí como que a gente pode contribuir, né? Na percepção que a gente tem ali. Né? Professor, eu estava vendo que nos seus trabalhos você trabalha bastante com dados, né? E a gente tem uma premissa aqui dentro da casa que é o seguinte: hoje os dados são o novo petróleo, né? E as pessoas falam muito a respeito desses dados. Explica um pouco para nós o que é de fato os dados, essas ciências, essas inteligências artificiais que tanto a galera fala, ChatGPT, enfim, metaversos de comunicação. Às vezes eu sinto que a galera, principalmente dentro dos nossos meios, no nosso dia a dia, não entende muito bem. O que seriam essas ciências de dados? O que de fato é uma inteligência artificial? O que de fato a gente precisaria se preocupar, sim, não? Como que esses tipos de conhecimentos podem agregar muito valor na educação? Tá, ok. No início você falou ali, né, que eu participo em alguns centros de pesquisa. Uhum. Um deles é o C4AI, né, o Centro para Inteligência Artificial. Sim. O C4AI foi feito aí uma parceria entre USP, FAPESP e IBM. Né? Pô, legal. Então, assim, para desenvolver mesmo essa área de ciência de dados, de inteligência artificial, é um centro grande que envolve aí pesquisadores da USP, principalmente, mas de várias outras universidades, para exatamente desenvolver a parte, a ciência de dados, né, mas a inteligência artificial. E nessa área de ensino, a gente fica pensando como fazer para isso
ser desenvolvido. Os dados, na verdade, quando você fala de ciência de dados, você tem aí, né, o pessoal costuma dizer um tripé, em que tenha muita computação, a parte de estatística, que são os métodos de estatística, e a área de negócios, ou uma área que você vai aplicar, né? Então, acho que tem que ter uma junção dessas 3 áreas, né? Então, a tecnologia, a computação, desenvolveu a tal ponto que você pode hoje aplicar métodos de estatística que já existiam, vamos pensar assim, mas que agora eles estão potencializados, né? Então, quando você fala de métodos de inteligência artificial, você junta essas coisas, né? Então, você ter o conhecimento, o padrão, fazer uma inferência estatística com dados em tempo real, assim, né? Você tem que juntar mesmo a área de computação, né, para resolver um problema. Então, imagina você conseguir entender o perfil do seu aluno ali online na hora e já colocar um desafio, né, com a parte tecnológica, quer dizer, gamificação, enfim, você conseguir fazer uma recompensa para ele estudar na hora ali alguma coisa, ele vai automaticamente se moldando, né? Mas isso envolve muita estatística, muito método de probabilidade e tal, que métodos tradicionais, mas que agora estão sendo possíveis de acordo com a tecnologia você aplicar, né? Vira tipo um diagnóstico em tempo real. Em tempo real. Você vai sugerindo, você vai moldando, né? De acordo com as necessidades. Às vezes você tem isso muito em negócios, né? Em compras, assim, vou te sugerir esse produto. Então, na área de ensino também, você pode sugerir algumas atividades ali específicas. Igual o né? Black Mirror, que você faz uma trajetória de assistir algum conteúdo de acordo com aquilo que mais te agrada, né? Eu acho que as empresas estão buscando isso. Você não pode sair da questão do ensino, talvez tradicional, que já ganhou... você já tem um conhecimento sobre ensino, né? Então, também não é só a questão de se adaptar assim, de forma aleatória. Você tem que trazer um ensino para a pessoa, você tem que trazer uma aprendizagem para a pessoa, né? Então, acho que a ciência de dados ela pode ajudar nisso. Você pegar os dados, o que seriam os dados? O que o estudante está fazendo? Quais são... os skills que ele está desenvolvendo, e como trabalhar isso, né? Então, acho que quando você tiver muitos casos, né, você vai estudando e vai adaptando, né? Acho que a ciência de dados, em geral, ela pode contribuir nisso, né? Analisando o perfil, aplicando modelos de agrupamento para você identificar a pessoa, aplicando modelos de sugestão mesmo, fazendo inferências, né? Olha, se você tomar esse caminho, o resultado seu pode ser esse. Por quê? Porque você já investigou, os dados estão aí. Então, trabalhar esses dados, né, de forma a ter um resultado, né? Sempre objetivando um resultado. Acho que isso é possível hoje. Aqui na casa, a gente tem um grupo, né, o Nava Academy, que a gente está mostrando, desenvolvendo várias trilhas de educação para os profissionais de hoje, principalmente para esses profissionais que a gente entende que tem uma necessidade diferente do ontem. Como que você vê, utilizando as ferramentas atuais, a gente conseguindo permear, a gente conseguindo conectar essa ciência de dados, essas bases estatísticas para ajudar, para identificar esses padrões para o pessoal? Porque eu vejo que ainda a gente tem alguma dificuldade da entrega do conteúdo. O senhor sente a mesma coisa? Eu acho que a coleta é muito foco em coleta, mas não na análise dos dados e na criação de soluções. Eu vejo assim, não sei se é a mesma visão de vocês, mas eu enxergo poucas ações em que estão usando o resultado desses dados. Assim, não é aberto, né? Não é uma coisa muito aberta ao público, mas a coleta de dados, ela já é mais bem difundida. Só que eu não estou vendo ainda grandes iniciativas, grandes ações com resultados que pega esses dados, vai lá, traduz eles em uma solução e vamos lá aplicar. Não sei, como você vê isso? Não, em geral, eu vejo assim, a ciência de dados, ela... assim, é um nome aí talvez novo, mas essencialmente ela traz uma interdisciplinaridade. Então, assim, você não tratar dessa interdisciplinaridade pode ser problemático. Então, por exemplo, pegar os dados é a primeira coisa que você vai ter na ciência de dados, talvez. A primeira não, talvez você tenha a questão do negócio. Quero fazer isso. Mas aí, vamos pegar esses dados. Então, você investe muito em tecnologia de computação, talvez, de TI,
de informação e pegar esses dados. Talvez fique um pouco assim, faltando a área da estatística, sabe? Sim. E também da área específica. Não que a ideia não tenha surgido de forma específica, mas às vezes ela surge num ambiente mais de negócios. E o negócio, talvez nessa parte de ensino, envolve professor, envolve o cara que sabe daquilo, um cara de ensino. Uhum. Então você teria que ter um cara desse e um cara de estatística. Às vezes a pessoa fica muito na tecnologia. E aí você vai ter um monte de dados. Não tem um banco de dados, tem um bando de dados em vez de ter um banco de dados. Você teria que ter um cara que entende daquilo, um professor. Sabe? Você tem que investir num professor, um cara de ensino, naquela área mesmo, que ele já sabe quais são os desafios de aprendizagem e tal, né? Então, assim, eu acho que... E depois você ter o cara de estatística para modelar os dados, para fazer uma previsão. E, claro, ter o suporte de tecnologia. Então, assim, trabalhar essas três coisas eu acho que é o desafio maior. É trabalhar de verdade mesmo, porque às vezes você tem só a ideia do negócio, mas você não tem o profissional que é o expert no ensino ali, né? Então, fica meio difícil. E falando, por exemplo, dos desafios, o professor comentou aí que os desafios, eles existem para todas as áreas. O que o professor entende como o maior desafio para fazer essa ponta, ponta a ponta? No ensino, eu vejo, assim, os alunos mudaram bastante, né? Perfeito. E acho, assim, é mais difícil, até como, talvez, pensando na trajetória, assim, de aprendizagem de cada pessoa, né? Hoje em dia, você vê muitas oportunidades de distrações aí, né? Então, Sim. o que vai levar uma pessoa a estudar? É verdade. Né? Então, assim... Em época de TDAH, né, cara? Como... Não, então, assim, tem isso também, né? Nessa época, tipo, muitas oportunidades, né? O que vai fazer a pessoa estudar? Uma vontade própria, não sei. Talvez é um desafio, assim, para as famílias, para os pais, né? O cara tem que estudar, não sei o quê. E chega na sala de aula, como que vai ser a sua disciplina ali, né? Então, depende muito da área que você está, claro. Mas, assim, existem vários desafios de atenção do aluno, né? Então, aquela aula tradicional, talvez, ela fica difícil, fica maçante ali, né? Aquela aula expositiva. E, geralmente, a minha aula é essa, né? Mas, enfim, eu tenho a vantagem que eu tenho disciplinas que envolvem análise de dados. Então, eu posso transformar ela numa coisa mais prática, né, em problemas que a pessoa vai poder mexer com aquilo, né? Mas não acho que eu tenha desenvolvido todo esse potencial ainda, mas a minha disciplina ainda tem essa vantagem, né? Então, eu posso transformar ela, mas, assim, os desafios, eu acho, na área de tecnologia, é que a tecnologia hoje, ela permite a pessoa se interessar por muitas coisas, e às vezes a sua aula, ela consegue uma aula melhor online até. Porque as tecnologias permitem isso. A tecnologia permite você ter algum contato com outras aulas, né, online, sim. Mas permite também uma melhor inclusão, porque qualquer pessoa pode assistir. Agora, você tem que batalhar na desigualdade, né, também, né, porque tem gente que pode não ter acesso a isso, né, a tanta tecnologia, né? Então... Eu acho que tem desafios, mas acho que o maior deles é o mundo tecnológico aí, você desenvolver especificamente ensino de qualidade, que a pessoa, né, prenda a pessoa e que ela consiga desenvolver as habilidades. Antes era mais fácil, não tinha opção. Eu vou ler isso aqui. Não tinha opção, né? Ou você vai ler, ou você vai ler, né? Eu não sei, eu acho que tem muito isso também. Agora, o cara focado, que está interessado e tal, esse vai ser tranquilo, né? Só você não perder ele. Mas e os outros ali que estão dispersos, que você tem que trazer para a tua aula? Então, talvez usar esses métodos de tecnologia vai ajudar bastante, acho. Entendi. No caso, hoje, as instituições, no geral, elas estão abertas, receptivas para esses tipos de panorama? Porque, assim, eu não entendo muito bem como que o MEC, né, conversa com as instituições para poder mostrar um modelo ideal de educação. Mas tem estudos que mostram que... Eu estava lendo um livro chama Pense de Novo.
E ele fala sobre um estudo de 144 mil artigos que fala a respeito do que o professor falou, que é o seguinte, você ter uma educação ativa, né? Você colocar o aluno num protagonismo, né? De execução, teste e erro. E basicamente, a pergunta, as instituições estão fazendo isso? Se estão, não estão fazendo? Qual que é a sua visão? O que precisaria fazer para a gente poder ter um modelo um pouco mais próximo do ideal? Sem ser utópico, mas um pouco mais próximo do ideal. Até porque nós estamos falando de gerações que vão estar dentro do mercado de trabalho. O ideal né? é utópico, né? Né? A gente vai ter gerações que vai estar logo, logo no mercado de trabalho. E eles querem se preparar, eles gostam, só que às vezes eles ainda não sabem aquilo que eles gostam, né? O que o professor vê nesse ponto? Então, Pedro, eu vejo assim, a gente tem que pensar também que eu estou falando do ambiente universitário específico, estou aqui no estado de São Paulo, na USP. Eu não tenho, eu falei para você, não tem a especialidade minha, não é ensino, então talvez essa pergunta fique difícil. Mas assim, eu vejo que o MEC, né, como você falou, talvez eu participo em grupo de apoio pedagógico, né? A USP tem isso, né? Os GAPs lá, o grupo de apoio pedagógico, que discute a questão do ensino e tal. Mas eu vejo assim, o MEC, o nosso curso, né? Ele tem as diretrizes, ele tem ali, você tem o curso tem ele é planejado e tal, né? E atualmente tem sido feito um esforço grande para trazer mais aplicações, a parte de extensão, quer dizer, você trabalhar o curso com aplicação na sociedade. Pô, legal. E todos os cursos praticamente da USP estão sendo... é uma questão que está sendo assim debatida atualmente mesmo nas universidades. Muito reunião bom. Semana passada e agora a gente vai ter que entregar o que no teu curso está fazendo de extensão, o que ele está... Como que esse curso está indo para a sociedade, né? Tipo, uma área prática mesmo, né? Você tem que ter uma questão social aí, você tem que Legal. ter uma aplicação. Curso de administração é tranquilo, mas você imagina curso de matemática, cursos assim mais... Os caras estão tendo que... Cara, como que a gente está fazendo isso? Estão tendo que pensar isso. Então, é uma questão que está sendo debatida. Muita gente pensa, cara, o curso de matemática é esse, o curso de física é esse, até física tem mais ainda, mas enfim. Então, você falando isso, como que a gente está se preparando? Isso está sendo debatido. Agora, a questão, os avanços tecnológicos, isso, né? Eu acho que cada professor tem na sua disciplina uma certa liberdade, ele adapta. Todo semestre a gente propõe situações... Olha, eu quero mudar a minha disciplina, eu quero incluir isso, tal. Uma parceria que aqui a gente está fazendo, né, Pedro? Sim. Vamos tentar incluir essa parte de gamificação em algumas disciplinas. A gente vai tentando, tem que tentar um pouco mais, mas, enfim, a gente pensa, né, o que disso poderia virar, né, uma coisa mais tecnológica, sem perder a questão do ensino, né? Perfeito. Então, eu acho que, assim, para responder para você, eu não tem uma coisa que vem de cima, assim, tão impositiva. Nas universidades, tem mais, vamos pensar, facilidade de adaptação. Certo. Cada semestre a gente pode propor. Agora, no ensino médio, eu já não sei te falar. Eu vejo que acaba sendo uma desigualdade, né? Uma desigualdade, aí começa a falar de público e privado, então fica difícil. Mas a gente tem visto que os alunos chegam para a gente aí com algumas diferenças, mas dependendo do curso, eu acho que é mais trabalhar ali mesmo na faculdade, né? E aí é muito pessoal, de disciplina para disciplina também, né? Tem algum apoio ou algum canal que, por exemplo, as empresas poderiam ajudar a fomentar, por exemplo, conectar com as universidades? Ou ainda tem uma condição ainda muito científica e muito mercadológica? Como que está sendo pautada essas discussões? Acho que também depende da unidade, né? Na USP, acho que tem muita interação com a sociedade. Poxa, legal. Na FE, a gente tem um escritório empresarial. Então, Poxa, assim, esse escritório faz o meio-campo entre universidade e empresas. Você tem até um conselho consultivo onde participam pessoas de empresas, né? E fiz parte desse escritório empresarial durante um tempo. E a FEA ela promove a Semana da FEA, vai ser agora ali... Sim.
Então já divulgue, já chegou- fala o dia. É que eu não sei a data correta, mas é agora. Ah, vamos fazer o convite, Não, vai galera. ser agora em outubro aí. Eu preciso ver certinho a data para passar para vocês depois. Depois vocês colocam ali no. Vai estar no link. No link. Isso, é. Estará. Mas a Cefeia chama, né? Semana da Legal. Fé, onde tem palestras, o pessoal chega. Então, assim. E é aberto para o É pessoal, aberto. assim, quem é de fora da USP? Não, em geral é para os alunos ali da FEA, né? Uhum. Mas tem, assim, palestras, você pode se inscrever e tal. Em geral, fica mais nos alunos. Mas as empresas podem ir lá, né? Legal. Apresentar, fazer Exposição de divulgação, ideias. exposição, né? Então, é uma semana que tem isso. E é interessante saber essa área de vocês aí de atuação, de gamificação e tal. Acho que é bacana. Que a gente tem uma premissa aqui, né, na casa, que é justamente essa. O nosso foco é tentar trazer para a sociedade um pouco mais de transformação versus a tecnologia que eles têm na mão com a educação que nós temos aqui. Porque, por exemplo, um Google, um chat, eles já dão as informações, mas o que fazer com essas informações? Essa é a grande questão, né? Na universidade, a gente está tendo também alguns institutos, principalmente lá esse centro, o CMI, né, que você citou aí, Sim. que ele interage bastante com a indústria. O C4AI, que eu faço parte também, tem um grupo específico para essa questão de textos, de como avançar na língua portuguesa, nessa área legal, de chat, desses... Uhum. Né? E eles estão promovendo também treinamentos para usar essa ferramenta, tanto no ensino, Uhum. né, como também na pesquisas assim, que você faz. Então, assim, usar essas ferramentas, porque não tem volta. Sim. Os alunos estão usando isso, os professores também. Então, assim, no fundo, a gente vê isso como um auxiliar que você tem, né? Agora, você propor questões e até questões que você sabe que o aluno vai buscar respostas usando tecnologias, você tem que estar preparado para isso também. Não, tipo, eu também vejo assim, olha, isso não é problema. Como ele vai buscar, não é problema. Se ele está aprendendo, entendeu? Agora, se você faz uma questão lá, uma lista de exercício, uma coisa assim, e vem uma resposta que não foi que o aluno não pensou, então você também não se adaptou, né? Porque ele vai buscar, então você tem que fazer uma questão sabendo que ele vai buscar e sabendo as respostas possíveis Agora né? eu tenho uma dúvida disso. Os alunos, o pessoal que chega para você lá, eles já estão preparados para usar isso? Você sente que eles estão chegando sabendo usar essas ferramentas ou é uma coisa nova para eles também? Os alunos? Eu acho que se ele vai usar pesquisas, isso eu não tenho dúvida. Né? Nada como. Mas eu acho que ele ainda não está preparado, que as respostas às vezes chegam muito. Isso aqui não. Dá para ver que não foi a pessoa. Dá para ver que né, ele não aprendeu e tal. E também, assim, é muito fácil hoje você preparar uma aula porque, assim, é como se você tivesse um assistente. Agora, eu não posso preparar uma aula exatamente ali, ó. O chat me passou essa aula, eu vou apresentar aqui. Não vai virar, sabe? Tem que ter um conteúdo onde você explora ali, né, os limites do aluno. No meu caso fica fácil, porque eu envolvo programação em R. É muito fácil pegar, programa isso aqui para mim em R. Aí vai sair ali. Então, não adianta mais eu fazer isso, né? Eu tenho que saber explorar etapas da programação, o que isso daqui está fazendo. Então, você pede questões para a sua turma, né? E também, assim, muito focado em trabalhos. Então, poxa, a pessoa teve que ter uma questão, um raciocínio ali para montar o trabalho. Mas ela vai ter que apresentar também. Então, ela vai ter que saber as etapas que foram senão ela só feitas. Tá lendo lá, né? Então, não tem problema ela pegar as soluções, né? Inclusive, né, a gente sempre faz isso, né? Na minha época lá também. Tem uma lista aí que alguém resolveu, né? A questão você pode pegar a resolução, mas você tem que aprender o passo a passo, né? Se você é capaz de aprender, não é você pegar, copiar e entregar sem ter nem pensado, né? Você tem que ter raciocinado naquilo. Então, é um desafio para todos. Você falou uma coisa que é muito interessante. Será que nós estamos preparando os alunos, num contexto geral, a pensar?
Porque eu tava estudando um pouco a respeito do chat, né? E uma das coisas que a gente tá vendo é que nós teremos outros tipos de profissões, que basicamente são os engenheiros de prompt. Traduzindo, seriam os engenheiros que sabem fazer perguntas. Basicamente, Perguntas para a máquina. para a né? máquina. Que vai fazer com que a máquina dê os melhores caminhos, mas de uma forma pensante pelo homem. Professor, como você enxerga isso? Nós estamos conseguindo ter habilidade, essas skills de saber pensar? E se sim, se não, o que você acredita que dentro da sua área de conhecimento, que você domina, física, dados, como que a gente conseguiria colocar isso de forma prática? Porra, o Pedro tá falando perguntas ali. Tá Não, sendo um desafio autoridade, pensar né? na sua resposta. Não, é difícil, né? Você treinar. Eu lembro, assim, na minha graduação, que eu entrei na física, eu não sabia estudar. Eu não Perfeito. sabia. Você começa assim. Nossa, como que é isso, Tudo né? torto, fala. Então, assim, você começa a aprender a estudar, a pensar naquele problema. Aham. E aí você vai, durante o seu treinamento ali, vamos pensar assim na física, você vai quebrando várias ideias, assim, tipo, nossa, isso daí é impossível, tal, né? Então, se você passa num curso de física, cara, eu te garanto, você vai falar, eu não tenho medo de estudar mais nada. Então, assim, eu vou estudar, não sei se eu vou entender, mas Exatamente o que eu imagino. Passei em física, cara. Que isso? Que isso? Não, passar no curso é fácil, mas se formar depois é outra coisa. Tipo, você passar por esse treinamento, você pega qualquer assunto e te garante. Não, eu vou estudar isso aqui. Não sei se eu vou aprender, mas eu não tenho mais medo. Você aprende o método de estudar. Agora, o método vai mudando, que nem hoje, com tantas... Né? Como eu te falei, pô, eu preciso pegar um exercício resolvido. Você pega o exercício resolvido, fez esse passo, fez aquilo e tal. Agora, está sendo te dado mais do que isso. Praticamente, você pega ali no chat, ele te dá muita informação e você fala, não, refine isso daqui como se fosse tal. Então, assim, você tem que começar a fazer as perguntas corretas para poder também avançar no seu raciocínio. Não que ali vai estar... Tem muita coisa errada ali também. Você não pode chegar e pegar aquilo, né, de boa, assim. Ele tem lapsos de memória, o chat. Eu não sei. Lapso de memória, desculpa. A gente tá falando de um produto específico ali, mas, assim, tem muita gente trabalhando em vários tipos de inteligência desse tipo ali, né, no chat. Mas olha só, a gente vai fazendo pesquisa usando até o chat mesmo. Por exemplo, uma pesquisa que a gente tem feito. Escrever textos jurídicos de forma mais assim, né? Porque eu não entendo nada de... Então, assim, mas vem lá a resposta do processo. Cara, você lê aquilo, você não entende, porque, tipo, foi deferido aí um deferimento de não sei o quê, tipo, negou a coisa que já tinha sido negada, então tá positivo. Você fala, resume isso aí. Resume. Então, por exemplo, pesquisa... Explica isso. Você põe ali no chat, aí ele fala, foi dado ganho de causa. Aí ele fala, não, mais simples ainda, para uma pessoa de ensino médio. Aí vai, para uma mais simples ainda. Então, ele vai fazendo isso. Existem métricas que tipificam lá, olha, esse texto aqui está com uma complexidade tal. Existe essa complexidade escrita. E aí, então, você pega um texto jurídico e depois passa pelo chat, até ele reduz em tantos %. Ele vai refinando, Ele né? vai deixando mais simples. Aí você tem que ter o quê? Uma pessoa de direito que entende... Porque você não pode só pegar uma estatística ou passar o chat. Então, você tem que ter uma pessoa de direito. Fala, não, a resposta que o chat deu tá coerente. E ele reduziu a complexidade. Então, você começa a usar uma ferramenta para tentar ver se é possível, né, reduzir a complexidade de uma linguagem. Assim, e ainda assim manter o que ela estava sendo falada. Então, é isso. A gente está usando, está tendo pesquisa, tem pessoas de direito, tem pessoas que está estudando como que usar essa ferramenta. Né? Agora eu pensei numa coisa assim, as pessoas estão aprendendo a pesquisar. Todo mundo virou, tem tá que se tornando aprender especialista pesquisar. em pesquisa. Engenheiro de prompt é só uma palavra muito linda para mim, para o cara que aprendeu procurar bem. O cara que sabe. E o detetive, né? Esse que o Caverna falou é interessante, porque assim, parece que todo mundo virou especialista. E isso é perigoso, porque uma hora pode dar problema. Então, assim, você tem que ter muito cuidado para não sair dizendo, todo mundo agora é especialista em tudo. Sim. Porque com essa ferramenta, né? Sim. Então, é um pouco complicado, mesmo porque também
você pode ter um viés que está sendo empurrado para você produtos ali. Então, sempre você tem que questionar, né? E é difícil aprender a estudar. Para mim, eu achei difícil aprender a estudar. Cara, essa é uma pergunta de 1 milhão. Como a pessoa sabe que ela aprendeu a estudar? Eu quero ver se eu sei também, né? É uma dúvida minha. Não, principalmente, por exemplo, hoje a gente tá numa sociedade corrida e, assim, a gente tá com muitas distrações. Então, a gente tem TDAHs, né, depressões, enfim. Imagina uma pessoa que precisa estar dentro dessa sociedade e precisa aprender algo. Como que ela vai fazer, né? Como ela aprende a aprender? Como que ela aprende a aprender? Eu acho que a gente discute muito, tem uns professores aí que a gente troca uma ideia, né? O Prata Vieira, né? Não sei se ele vai me ouvir. Prata, ouve o nosso professor. O chamado Prata Vieira. Você tem que falar, não, eu sou burro, cara. Eu preciso, sabe? Você não pode dizer que você realmente aprendeu. Você é uma contradição, mas você tem que afirmar que você não sabe. Você tem que falar, não, eu sou ignorante, eu quero ir atrás disso. E aí você questiona e fala, não, mas será que está certo? O eterno estudante. Você tem que questionar isso. Mas tem um limite. Você não pode também dizer que você não sabe, né? Então, você tem que afirmar que você ainda não sabe tudo e buscar aquilo, né? E sempre você vai ter que questionar você mesmo. É o processo, não tem jeito. Porque se você não questiona mais, então acabou, né? Então você tem que sempre ficar questionando o conhecimento ali. Até porque se você fizer isso, você vai descobrir mais. Você vai sempre descobrindo mais. Então você tem que... É um processo que não acaba ali. Quanto mais eu sei que eu não sei. Então, eu sei que é uma chave aí, é uma coisa meio... Não, clichê, né? Clichê, mas sei lá. Mas né? eu vejo assim, eu tenho um sentimento assim, que é diário meu. Tem os assuntos que eu gosto e eu sempre acho que eu não sei o suficiente deles e eu quero estudar. E às vezes eu me enrolo porque eu quero estudar muita coisa ao mesmo tempo, acabo não estudando nada. Isso é um fato, né? Que você começa, nossa, isso aqui é muito legal. Essa sensação de não saber, de faltar e de que as coisas estão acontecendo num ritmo que a gente não consegue acompanhar. É muito difícil, muito difícil. Principalmente essa parte tecnológica e toda essa parte de machine learning. Nossa, todo mundo virou especialista, né? Todo mundo é analista de dados. Mas, cara, são técnicas de estatística tradicionais complicadas. Vai estudar isso para você ver, Pedro. Vai estudar um método assim de estatística, cara. Complexo. Pô, aí depois você vê lá... aperta o botão. Para quem não sabe, o professor foi um dos meus professores ali na defesa do meu mestrado numa ferramenta, né? O Process Mine. Cara, é difícil. Então, é difícil. Mas aí e nem, eu e nem pra era esse negócio. O Pedro veio e aplicou. Exatamente. Por quê? Porque alguém já tinha feito software. Entendeu? Então, assim, mas é complicado. complicado. Aí você viu oportunidades de aplicação daquilo. Sim. E eu lembro que, nossa, ele foi até elogiado e tal lá, né? Então, assim, teve uns caras que aplicam, né? Outros estudam. Exato. Mas o que eu acho interessante dentro desse meio... Aí você falou do elo necessário. O cara que aplica com o que estuda é aquela corrente que... tem que ficar sempre junto. Mas o que eu acho interessante de tudo isso aí que o professor falou, me veio uma pergunta aqui. E a desinformação? Se a gente parar para pensar que essas criações, grandes bancos de dados, as bases estatísticas são alimentadas... E a desinformação? Como que a gente pode realmente crer, acreditar, né? Enfim, confiar que o que nós estamos aprendendo, de fato, é um aprendizado válido? Como que você... Então, esse é um problema, por causa dessa loucura de dados. Esse é um problema, porque você tem aí Bom, a gente conversou bastante sobre a teoria de redes, grafos, né? O Euler, né? Que, no fundo, você tem as conexões, né? Então, assim, a gente vive não tem jeito, é um mundo assim extremamente conectado, mas existe uma falsa impressão que você está conectado no mundo todo. No fundo, as pessoas estão conectadas elas vivem clusterizadas, elas vivem ao redor com conexões entre elas ali. Mas com poucos passos você está em qualquer outras pessoas conectadas nos seus mundos lá. Então você vive no seu mundo. E às vezes esse mundo que a pessoa vive, ela tem viés para algum lado, ela pode não estar muito alinhada com ciência,
Sabe? É bem complicado isso. Então, essa desinformação, ela ganha espaço na medida que você pensa que aquilo é verdade, porque naquele mundo que você está, todo mundo está comentando aquilo. Se todo mundo está comentando, é verdade. Então, assim, para você se livrar disso, é aquela questão que eu falei, você tem que duvidar, você tem que questionar. Você não pode aceitar aquilo como verdade. Então, saber estudar é saber questionar. Tudo que chega para você, você tem que questionar, não aceitar de pronto, assim. A desinformação ganha espaço quando você está vendo que é uma ideia que foi difundida ali sem questionamento, e por alguma pessoa que talvez tenha um respaldo naquela sociedade, né? Interesses, né, cara? Interesses, às vezes... Então, assim, essa é muito complicado, essa questão da desinformação, porque às vezes parece assim, não, mas você está falando isso porque você também é dessa linha. Eu sou dessa outra. Então começa a ter... discussões, né? Como se fossem Mas, times. aí eu vejo Você que sai é um da problema ciência. nosso de algoritmo também. Vamos falar que se a gente está nos nossas cascazinhas de redes sociais... alimentado mais... Cara, você é alimentado pelo que você consome mais, né? Exato. Então, uma coisa que te chama atenção no primeiro momento, você começa só... vai sendo alimentado por aquilo. Cara, alienação quando você acha que está sendo informado de verdade, né? Então, uma pergunta que não quer calar. A Terra é plana? Eu tô perguntando direto para um físico. A Terra é plana? Não, Eu tô nessa Você quer dúvida sair até daqui hoje. sem apanhar? né? Complicado, né? Porque se você fizer o limite ali, né? Então... Mas é engraçado que eu acho assim, que nem o professor estava falando, todo mundo virou especialista. E assim, nada contra, todo mundo... eu escutei o Guedes falando que a condição de você duvidar está sempre em você se colocar como um sinônimo de humilde. Sou um eterno ignorante, um eterno estudante. E para tal, é válido cada temporalidade que a ciência consiga provar algo. Resumo da ópera. Antigamente a Terra era plana porque falava na época de Galileu Galilei. E tava bom, porque o universo de conhecimento deles era aquilo. Aí foi se aumentando o universo de conhecimento. Veio a física newtoniana, depois o Einstein e até o Stephen Hawking, vamos se dizer assim. E eles foram ampliando o universo de conhecimento. E as verdades mudaram. Então eu percebo que quanto mais nós sabemos... mais nós devemos duvidar, que nem o professor está falando, para que a gente realmente construa um caminho para a verdade. É isso mesmo, professor? Você vê dessa forma? Eu vejo que tem essa questão na ciência. Às vezes as pessoas pegam frases ali sem o contexto. Sim, aí, com isso, você vai montando uma narrativa. Isso é complicado, mas é o que eu falo. Por exemplo, até mesmo na física, né, a mecânica quântica e tal, você tem algumas ideias ali que a pessoa pode pegar um contexto e, às vezes, montar um negócio com aquilo que, sabe, não tem nada a ver. Você, como física, você fala, isso aí não... sabe? Mas ela faz uma narrativa. Então, é um pouco... É difícil isso, porque, assim, todas as disciplinas têm o seu valor, o seu conhecimento, e às vezes, fora do contexto, começa a complicar. Então, assim, eu acho que você precisa questionar, você tem que questionar, mas, assim, tem algumas, que nem isso de terra plana, você fala, nossa, onde que vai ter lugar isso, né? E você vê que tem lugar, porque é o que eu falei, você tem uma sociedade que vive no seu mundo ali, você tem pessoas que influenciam ali, então eu não posso ignorar que tem pessoas pensando isso, porque é horrível, né? Assim, eu acho que isso é o menor, deve ter coisa muito pior que isso. Mas assim, faz parte da ciência. Da natureza humana viver em clusters, assim, e esses clusters se interagindo. E às vezes o que passa numa realidade ali não tem nem, né, assim... É uma coisa que foi desenvolvida ali por algumas questões que cabe a gente questionar, entender também, né? E entender o poder que existe em você ter esse conhecimento mais amplo, vamos pensar assim, da sociedade. Porque a gente acha que está conectado ao mundo, mas a gente está conectado em poucas pessoas que estão conectadas em outras. Então, assim, você tem que entender esse fenômeno de redes para poder entender como que a gente chegou a alguns absurdos que praticamente seriam inviáveis, assim, de ser pensados, né?
Quais os absurdos, por exemplo, professor? Esse Me que você explica, falou explica aí. das pessoas acharem que a Terra é plana, mas tem outros, assim, né? Mas A gente vê hoje até física quântica, um nome que virou Isso. sinônimo de misticismo. Então, não e às vezes até de cura, sei lá, tal, né? Mas pela assim, física quântica. mas existem questões assim que... Vou estudar física quântica para curar. Muito bom, muito bom. É, Não, mas tá, cada coisa tem o seu propósito ali, né? Não Sim. estou dizendo, né? Mas assim, no meu caso, eu estudei a questão de física, né? Uma disciplina ali de interação entre partículas e tal. Fiz o meu mestrado, doutorado nisso. Mas outras, a partir daí, outras questões foram sendo abordadas, né? E, usando esse nome, né? Fica chique falar física quântica, mas enfim, tem muita coisa que acho que o conhecimento e a ciência, eu só falo isso, você tem que questionar, você tem que ir atrás e estudar e tal, né? Perdão, o professor acha que a gente deveria ter, por exemplo, dentro das escolas, talvez um método que já ensine a questionar? Porque assim, eu quero fazer uma pergunta bem pessoal. O professor é professor de uma grande universidade, que é um renome aqui para o nosso país, e você entrega muito valor, muita transformação para muitos alunos. A grande pergunta é, como que você lida com diversidades de opiniões, diferenças de verdades e experiências vividas, quando você está na posição de professor? Como que você traz essa conduta? Porque, dependendo do nicho que nós estamos, que nem o professor falou, esses clusters, né? A gente quer mais pessoas que concordem com nós. Quando chega alguém que discorda, não, eu te odeio, eu não gosto de você e etc. Como que é isso dentro do seu cenário, dentro do seu ecossistema, professor? Não, é um desafio, né? Mas assim, eu acho que na universidade é mais tranquilo, porque ali é um ambiente de debater mesmo ideias e tal, né? Claro que tem a disciplina, e aí a gente tem uma certa liberdade de colocar, de expor, né? E a minha disciplina é tranquila. Eu imagino que tem algumas outras lá, como ética, ou, né? São mais complicadas. Então, assim, nas minhas disciplinas de estatística, análise de dados e tal, é mais tranquilo, porque eu trato com essa análise de dados. Eu acho que no ensino médio deve ser bem mais complicado isso, e eu acho que o que deveria existir mesmo é uma valorização do professor no ensino médio, porque ali você tem cenários complexos, talvez assim, cenários desde que o professor é quase um submisso, assim, numa escola talvez mais uma escola uma instituição privada, né, que aí parece que ele tem que ficar ali, né? Ele não pode impor muito, não, essas discussões. Sim. Até outro também que ele não é nem considerado, talvez, numa escola pública, porque esse cara tem que fazer tanta coisa, ir de uma escola para outra. Tá? Eu acho que se tivesse uma valorização melhor, assim, do professor, ensino médio, sabe? Aí eu acho que as coisas começariam a melhorar. Ele trataria melhor com essas questões, assim, de ter a possibilidade mesmo de questionar essas diferenças e tal, né? Na universidade, eu acho que a gente tem um tratamento tranquilo. Eu trato tranquilo essas questões, porque a pessoa pode dizer, tá bom, mas tá, você está dizendo isso, a sua opinião, no que você está se baseando nisso? E aí você pode fazer uma discussão ali, trazer. Na minha disciplina, não vejo muito. Alguns professores falam para mim assim, nossa, tem alguns alunos começaram a questionar e tal, né? Mas disciplinas mais assim voltadas para talvez ética ou então sociologia ou algumas São coisas mais abstratas, talvez. Não, coisas que tratam mais assim do pensamento, talvez a orientação política. Sim, sim. Eu não tenho isso nas minhas disciplinas, né? Mas isso, acho que na universidade tem esse debate também. A pessoa pode debater mais fácil. E eu acho que professores, talvez... Eu acho mais fácil
ser um professor de universidade do que do ensino médio. Os caras de Isso ensino aí eu médio... acho que eu não tenho dúvida. O ensino médio deve ser uma coisa assim. eu acho que deveria ser valorizado. O professor de ensino médio deveria ser valorizado. Mas você acha que assim, os alunos do ensino médio estão conseguindo diferenciar o que é fato e o que é ideia e especulação? Porque tem uma diferença grande entre, sei lá, identificar o que de fato é fato para o que ainda é uma especulação, é uma análise, né? Não sei te responder. Eu acho que uma coisa complicada que veio assim, essa questão do que é uma opinião, de você não poder falar, não, mas isso daí tá errado. Ah, não, nada tá errado. Não, cara. É a mesma coisa que, assim, você usar um argumento que eu te falei, assim, não, mas eu sou ignorante, eu preciso saber mais. Então, quer dizer, então o que eu sei está errado? Não, não é isso. Eu estou aprendendo e quero questionar mesmo isso, mas questionar não simplesmente falando, então eu posso falar que a Terra é plana. Eu posso falar, porque ninguém pode me impedir de falar. Não, peraí, sabe? Vamos questionar isso e tá bom, vamos questionar o que... Então, por que faz essa sombra aqui nesse momento do dia e naquele outro momento faz outra sombra? O que está acontecendo? Então, tudo bem, a pessoa nasceu, ela não está ainda não carregou ainda as informações. Sim. Até certo momento ela vai questionar, não, eu vivo aqui, tá plano. Mas então vamos questionar isso e ver o que a ciência contribuiu, né? Então você tem que ter uma discussão, não simplesmente impor uma Falta coisa conteúdo, né? lá e aí, né? Então não tem problema a pessoa pensar coisas, mas você pensa coisa, por que eu estou grudado aqui na Terra? Mas, sabe, vai atrás, questiona. Sim. Como que foi? O que o Newton estudou ali? Então, eu acho que isso é uma coisa saudável, você estudar, questionar e tal. Agora, impor, né, esses ideais que chegam e tal, a gente tem que discutir, Pedro. Né? Tem que discutir. Eu trato normal. Se a pessoa chega com uma ideia assim, eu falo, eu não vou... ofender a pessoa, eu vou querer falar, não, mas então vamos pensar aqui, né? Como que é essa sua ideia? Eu acho que eu trato normal isso aí, viu, Pedro? Eu só acho, que eu falei para você que é fácil, é um ambiente fácil de fazer isso, a universidade. Agora, eu fico pensando no ensino médio e no fundamental, ainda mais se o aluno tiver poder sobre o professor no sentido de... ele falou que eu estou errado. E aí ele tá fora da escola. Isso é muito triste mesmo. Para quem não sabe, eu dei aulas, né? Então, eu tive uma experiência. Se vocês me permitem, eu vou falar aqui. E eu tive um diálogo com um aluno a respeito justamente disso. Eu estava dando aula para o ensino médio técnico e, basicamente, eles instigam muito você, eles gladeiam muito você. E tá tudo bem. Eu penso igualzinho, professor. Eu acho que uma escola, né, um ambiente de educação tem que ser um celeiro de discussões. E não existe o certo e errado. Existe as suas opiniões pautado de evidências que dá para a gente discutir, né? Que isso é a ciência. Eu vejo assim. E aí a gente percebe que tem um crivo cultural, que basicamente é a realidade daquela pessoa. E dependendo como você fala, e a instituição por detrás, ela te puxa, ela não deixa você chegar a um ponto de uma discussão mais saudável. Ela fala assim, isso pode, isso não pode, para o professor. E eu concordo plenamente com o que o professor disse. Às vezes, você está ali dentro da sala de aula, você não tem muitos recursos. E é justamente por isso que a gente vê como oportunidade todo esse conglomerado de tecnologia, porque ele cativa. As tecnologias são legais, são instigantes, são mirabolantes, né? Então, dá para a gente levar esse aluno para outros ambientes. Por isso que a gente brinca, né? Nós somos essa nave para levar a galerinha para outras experienciações. Será que existe ET? Não sei, cara. Eu nunca vi, mas eu não sei. O tamanho da vastidão... É uma pergunta séria fazer um físico, professor, né? Professor, existe ET, cara? Eu não sei. Cara, mas se você definir a palavra extraterrestre, certamente, porque tudo que estiver fora da Terra é extraterrestre. Então, vamos reformular. Vida inteligente. Inteligente, não sei. Mas para isso a gente precisa o quê? Buscar a verdade, né? Buscar o conhecimento. Seria muita presunção, não sei quem falou isso, né? Admitir que só aqui existe, mas enfim. Com certeza. E o Tyson. E com isso, eu percebo mas que E com isso, eu percebo que a tecnologia pode ser, assim, a ponte.
de coração mesmo, a ponte, porque hoje nós fazemos bastante junções de experienciações, né? E aí a pergunta é, professor, você acredita que a nossa educação vai ter mudanças significativas? Se sim, quais seriam para os próximos anos? Qual que seria a sua opinião, assim, O singela? cara quer que eu fale. Pô, claro. Não, ele Tamo tá. aqui- Isso tamo é um aqui- interrogatório e você não entendeu. É um interrogatório. Fala assim, não posso é- comprometer. Não, na verdade está mudando já, né? Acho que A tem CIA muita nos coisa que monitorando. está mudando. Acho que tem mais, assim, facilidades hoje de você acessar, aprender, né? No ritmo que você está querendo. Uhum. Acho que a tecnologia vai ajudar muito isso, quer dizer, cada pessoa ter o seu ritmo ali, né? E eu não sei como que isso vai ficar sendo regulamentado ainda nas universidades, né? Talvez, assim, fica mais... até o mesmo papel do professor, ele tem que ser pensado para se ajustar, né? Porque você tem a questão modular, né? Você pode ir construindo a base do conhecimento ali, tem que seguir um roteiro, que acho que os cursos ainda vão Sim, definir, né? Mas, assim, você vê muita gente buscando formação própria, até ainda não oficial, mas muita gente aprendendo coisas, Uhum. sem ter o carimbo ali oficial. Sim. Ah, fiz esse curso. Mas muita gente aprendendo muita coisa através válido? da tecnologia. Eu acho válido porque, assim, como eu falei para você, o ser humano, ou pelo menos, né, eu penso assim, eu gosto de aprender. Eu também. gosto de aprender. Todos nós, né? Né? O problema é, o que está sendo validado? Ah, o cara é engenheiro, porque ele fez um curso de engenharia em tal lugar. Então, é engenheiro. Se você faz tudo isso, mas não tem o seu certificado, então, hoje em dia, ainda né, precisa disso. Mas será que a gente vai chegar num dia que não precisa? Não, cara, o cara sabe fazer ali análise de dados. Então, assim, isso acontece muito. Não está contratando um estatístico, um cara ali. No caso, eu falo sobre análise de dados num curso de negócios, mas eu sou físico, né? Eu não sou estatístico. Se tivesse um estatístico ali, talvez seria melhor, porque o cara ia falar toda a bagagem de estatística que ele teve. Né? Então, eu tive que aprender a estatística durante esses anos ali, né? Que eu não eu sou físico, não sou estatístico. Mas, enfim... mas assim, eu acho que depende muito disso, a estrutura curricular ainda pede uma questão formal. Ó, esse é um curso disso, curso de medicina, pá, você vai fazer isso aqui. Toda uma estrutura. Né? Né? E eu acho que isso vai ser difícil a gente mudar para algumas questões ali. Não, cara, medicina tem que ter feito um curso de medicina, sabe? Ele tem que ter tido esse currículo, né? Não é só o cara praticar ali, eu acho bem difícil. Agora, tem algumas outras coisas que você nota, que você vai aprendendo e você é capaz de fazer aquilo. Né? Então, né, acho que muita coisa que envolve, assim, também a gente vê as pessoas bem-sucedidas na área de influenciadores, né, tal. Quer dizer, aparentemente parece que a pessoa não teve um treinamento, mas ela tem uma estrutura, tem um suporte, ela atua na área de negócios, né? Então, aparentemente, você vê um cara falando assim com desenvoltura, você pensa, nossa, eu vou fazer isso porque é fácil. Não é fácil. Ele teve um treinamento, ele desenvolve aquilo ali, né? Então, não tem um curso formal para isso, mas será que a universidade vai ter um curso para influência? Não vai. Ou deve ter, não sei, né? Ela tem um curso de comunicação, ela tem um curso que certamente prepara a pessoa, né? Então, eu acho difícil sumir de uma hora para outra a estrutura curricular, assim. Mas o ensino está mudando e eu acho que a forma de conhecimento que as pessoas querem, ela já mudou, ela busca conhecimento. Eu assisto uma aula lá em Harvard porque tem um cara lá bom, vou assistir. Assisto uma aula... Então, eu estou me formando, eu não paro o processo de adquirir conhecimento.
mas ele mudou, talvez, não tô mais naqueles livros que eu pegava antes, porque eu tinha aqui na biblioteca, tem livro lá, então eu vou lá. Agora tem pessoas, então, os autores estão ali disponibilizando seu conteúdo, então eu acesso, eu assisto às aulas, né? Mas mesmo assim, se eu não fizer o exercício, se eu não fizer a programação, se eu não fizer, eu não vou aprender, então... Eu tenho ainda que passar por aquele processo que eu... É a jornada, né? Agora, eu não sei, viu? Eu acho que se for reconhecido, chegar um dia assim, ó, pra você se formar aqui, vem fazer a prova. Faz a prova aqui, se você passou na prova, beleza. Aí, não sei, será que vai ter isso? Alguns lugares já tem, Vamos né? colocar essa discussão para os nossos ouvintes. Não tem aí algumas universidades americanas, o cara tem os módulos lá, ele vai lá e faz a prova, fez a prova aqui, passou. Prova de certificação só para falar que... Muito bom. Professor, reta final. Deixa um recado. O que você falaria para os seus alunos, para a nossa audiência? Deixa suas redes sociais. Obrigado pela sua participação. Acho que o bate-papo aqui foi muito massa. Deu para a gente ter uma ideia de todo o contexto de tecnologia. Deu para a gente ter uma ideia aqui como que a educação está se moldando sobre outros pilares, né? Agora, a palavra é sua. Faz um fechamento legal aí. Pedro Caverna, obrigado pela oportunidade aqui. Não sou especialista na área de ensino, mas mesmo assim achei interessante a gente discutir esses pontos ali. Minhas redes sociais, preciso batalhar, preciso fazer dar uma melhorada ali, né? Porque, né, mais antigo ali deve ter o quê? Facebook. Não, até tem um Insta, mas ainda preciso batalhar, não vale a pena divulgar. Tem um canalzinho no Facebook, no YouTube, né? Tô querendo aí um canal mais para divulgar estatística, com análise de dados, assim, mais em Excel, né? Mas eu vou... Quem sabe deixo no link para você. Mas tá jóia, achei bacana discutir esses pontos ali, né? Mas acho que é mais de experiência mesmo, assim, nada de formação de ensino, não. Eu acho que tem muita coisa de ensino que vale a pena a gente ir atrás também. Legal. Pessoal, então ficamos por aqui. Sigam a gente nas redes sociais, Nave Edu. Estaremos em todas as plataformas de streaming, de podcasts. Então, é muito importante, se você gostou desse episódio, poxa, divide. Porque a gente está com muitos convidados legais. A gente vai fazer uma temporada de bastante conteúdo voltado para a educação com tecnologias. Aguarde que vai ter mais coisas. E, para que a gente tenha uma interação legal, bacana, responda aí para nós. Se você nascesse daqui 100 anos, como que você veria ou gostaria de ver a educação? Responda pra gente, a gente vai gostar de saber. Obrigado e um forte abraço. Obrigado, gente. Obrigado. Até a próxima.